Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que tomar para melhor conhecer a maneira de ser e de pensar das outras pessoas, né? Existe uma tendência das pessoas de imaginar que a empatia é você sair de dentro de si e se colocar no lugar do outro e tentar, portanto, imaginar como é que o outro está sentindo aquelas coisas que estão acontecendo com ele. Mas, na realidade, a gente precisa tomar um enorme cuidado com isso, porque muitas vezes a gente leva a alma da gente para o corpo do outro. E, na verdade, o outro é outro, não é exatamente a mesma pessoa e, portanto, muitas vezes, quando a gente imagina aquilo que o outro está sentindo, a gente, na verdade, está se colocando quase como um espelho, usando o outro como um espelho da gente mesmo e, portanto, alguém que a gente simplesmente projetou aquilo que a gente sentiria naquela condição, naquele contexto, sem levar em conta as reais características daquela pessoa e que muitas vezes é uma característica divergente, diferente da nossa. Então, essa coisa de a gente se colocar no lugar do outro, levando a gente para dentro do outro, está sujeito a uma margem de erro e é muito equivocada no sentido de que a gente usa a gente como referência da maneira de ser do outro e, portanto, a gente se coloca aí como o padrão de eficiência e de qualidade e assume que o outro é sempre muito parecido com a gente, que todo mundo é muito parecido, o que definitivamente não é verdade. As pessoas são únicas e muito peculiares. Então, o melhor jeito realmente da gente entender o que se passa com o outro não é ir se colocar lá dentro, porque a gente se coloca lá dentro, a gente usa a gente mesmo como um espelho e aí o outro fica apenas uma réplica daquilo que a gente seria se estivesse no lugar do outro. Então, expressões do tipo, eu no lugar dele faria isso, eu se fosse ele faria isso, é tudo bobagem. Eu se fosse ele já está tudo errado, porque ele não é a mesma coisa que eu e ele vai agir de acordo com os seus próprios sistemas de pensamento. Então, a primeira coisa, para quem quer conhecer mesmo o outro, é prestar atenção nos seus atos, no modo como se comporta diante das circunstâncias, prestar atenção na sua forma de reagir, nas suas expressões faciais, que eventualmente indiquem as suas emoções, prestar atenção nos seus gestos, nos seus sentimentos, quando a gente consegue alcançar, quer dizer, tentar, como um hacker, entrar no cérebro do outro como o outro é, e não como a gente imagina que ele deveria ser se fosse parecido com a gente. É completamente diferente esse posicionamento e ele é muito mais útil e construtivo. A outra característica interessante de ressaltar é o seguinte, que os tipos humanos, chamados mais egoístas, e que teoricamente têm pouca empatia, porque eles não se põem no lugar do outro, parece que eles observam o outro com mais clareza, porque eles não cometem esse erro de se colocar no lugar do outro. Então eles olham o outro como ele é. Então, por exemplo, o egoísta pode não sentir culpa, mas ele olha o tipo mais generoso, observa com atenção e vê que ele sente culpa, que ele fica travado diante de certas situações, porque ele é facilmente sensível à chantagem sentimental, então ele fica, vamos dizer assim, paralisado contra determinadas pressões, às vezes é um tipo mais medroso. Então, o mais egoísta se beneficia disso para obter vantagens. Então, ele tem uma avaliação muito mais realista das outras pessoas, porque ele quer, conhecendo objetivamente essa outra pessoa, porque ele não tem essa coisa da subjetividade de entrar dentro do outro, então ele objetivamente e realistamente avalia o outro e vê como é que ele pode agir para obter vantagem. Curioso, porque o tipo mais generoso, teoricamente mais empático, mais preocupado com o outro, mais preocupado com não ferir, como não magoar, mais cheio de sentimentos de culpa, ele acaba tendo tanta idealização do outro, inclusive imaginando o outro como parecido com ele, que ele vê mal o outro. Então ele supõe que o egoísta também tem a culpa quando ele não tem, ele supõe que o egoísta não faz aquilo por maldade porque ele não faria com maldade. Então ele é todo cheio de um certo idealismo e de uma idealização do outro, e que acaba constituindo aquilo que também, em outro vídeo, eu já chamei de ingenuidade. Quer dizer, ele inventa um mundo ao seu gosto e inventa o jeito de ser das outras pessoas segundo o jeito de ser dele. Na verdade, a observação do tipo mais generoso é mais falha do que a do mais egoísta. O egoísta é mais realista, o tipo generoso ele é idealista e idealiza
tudo o que vê e tudo o que ouve, inclusive as pessoas com as quais convive. E de repente acaba levando um susto quando percebe que está vendo tudo equivocadamente. A gente tem que olhar para o outro com realismo. Realismo não é falta de sensibilidade, realismo não é pessimismo, realismo é uma postura diante da vida na qual os fatos têm que falar mais alto do que as ideias. As pessoas são aquilo que elas mostram ser, e não o que no fundo elas têm ou teriam, ou aquilo que a gente gostaria que elas fossem. Então essa observação do outro, olhando o outro como ele é, tentando entrar como um hacker na cabeça do outro e não transferindo a alma da gente para o corpo do outro, é a forma talvez mais adequada e mais inteligente da gente entender o ser humano. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Quase toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.